Mais uma segunda-feira em que regressamos com o projeto Pergunte ao Corregedor da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas em Alagoas, no qual, como já vimos, nós tentamos responder perguntas que são feitas nas redes sociais da Abracrim Alagoas, como forma de tirar dúvidas, fazer alguns esclarecimentos a colegas e, eventualmente, aos estudantes de direito sobre a advocacia criminal. E no dia de hoje, nós separamos 3 perguntas e nós tentaremos, de forma bastante breve, claro, respondê-las neste vídeo. A primeira delas: posso divulgar quem são meus clientes? Percebam, o sigilo profissional é um dever inerente à dignidade da profissão do advogado, do serviço público desempenhado pelo advogado no seu mistério ainda privado. Tanto que o advogado ele é obrigado a guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que tomou conhecimento em razão do seu ofício, da sua prerrogativa, ainda que autorizado ou solicitado por seu cliente. Por essas e outras razões, claro, o artigo 33, inciso 4º do Código de Ética da Advocacia, ele proíbe que o advogado venha a divulgar ou deixar que seja divulgada lista de clientes ou de processos que estejam sob seu patrocínio. Neste mesmo teor está o provimento 205 de 2021 do Conselho Federal da OAB, que veda que o advogado se utilize na sua publicidade profissional de quem são seus clientes, de que ele venha a dar publicidade de eventuais resultados concretos obtidos, né, como a gente já tratou, inclusive, em outro vídeo, né, que é vedada a referência, a menção a decisões judiciais, a resultados, a clientes, a processos que o advogado participa ou que ele venha a patrocinar de qualquer forma. Vejam, até mesmo quando ele é indagado, por exemplo, pela imprensa, para se manifestar sobre um caso que esteja atuando, ele deve, claro, se limitar a aspectos que não quebrem ou violem esse dever de sigilo profissional e, principalmente, ele deve evitar insinuações que visem promoção pessoal ou profissional, retratando somente os casos, né, de forma ilustrativa, educacional e, principalmente, evitando, por exemplo, criticar métodos de trabalho de outros colegas. Outra pergunta que foi feita é: podemos ir a presídios fazer propaganda de nossos trabalhos? E a resposta, mais uma vez, é não. A regra de ouro na publicidade do advogado, gente, é a discrição. Ou seja, o advogado ele não pode se utilizar de meios promocionais típicos do comércio em geral. Ele não deve fazer a apresentação, por exemplo, de seus serviços em local público, seja presencial ou virtual, principalmente não incitando diretamente ao litígio judicial, administrativo, não incitando a contratação de seus serviços, sendo vedada, como já disse, a promoção, visto que isso configura mercantilização da profissão e, principalmente, captação de clientela, que configura, como a gente sabe, infração disciplinar. E para que fique um pouquinho mais claro, quando a gente fala em captação de clientela, a gente está falando do comportamento ativo do advogado que busca angariar clientes, induzindo a contratação de seus serviços pelo estímulo ao litígio, seja na sua publicidade, por exemplo, profissional, mas cuidado, ainda que seja nas suas manifestações gerais não relacionadas com o exercício da advocacia. O advogado não deve prometer resultados, apresentar casos concretos, enfim. Por fim, a terceira pergunta foi como começar na advocacia criminal e cá entre nós, sinceramente, de cara eu posso dizer que não existe uma fórmula mágica, não existe um procedimento único que lhe possibilite iniciar e atuar na advocacia criminal de maneira eficaz. Mas algumas dicas, para mim, parecem ser essenciais. Primeira delas, qualificação. É preciso conhecer os procedimentos, a técnica jurídico-processual, é preciso dominar principalmente como a jurisprudência vem interpretando as matérias do dia a dia profissional. No entanto, só a técnica não é suficiente. A prática profissional, gente, ela tem muitas nuances. E essas nuances reclamam que o advogado conheça não só a técnica, mas como funcionam as instituições, como atuam cada um dos sujeitos processuais, onde pedir, o que pedir, como pedir. E para isso, normalmente a melhor estratégia, penso eu, são as parcerias com advogados, com escritórios com maior experiência na área. Perceber como atuam esses colegas nas audiências, no tribunal do júri, como são os nossos grandes criminalistas, pode ajudar bastante o advogado iniciante a adquirir confiança e a reconhecer o caminho das pedras. Ou seja, networking e troca de experiências, para mim, é fundamental. Outra, evite criar despesas fixas no início da carreira, antes de já ter uma clientela que lhe possa dar base para isso. Portanto, o ideal é não ter essas estruturas físicas. Você pode se utilizar, por exemplo, das salas oferecidas aqui mesmo pela própria OAB ou procurar empresas de networking como forma de racionalizar seus custos.